Olá, eu sou a doutora Mariana Bilac Pinotti, médica, apaixonada por emagrecimento, saúde metabólica e longevidade. Seja muito bem-vindo ao O que o Espelho Não Vê, porque saúde vai muito além da aparência. Por trás de cada corpo existe uma história, hábitos, emoções, hormônios, metabolismo e escolhas que impactam diretamente a qualidade de vida. Aqui vamos conversar sobre tudo aquilo que realmente transforma a saúde, com ciência, informação de qualidade e convidados que podem fazer a diferença na sua vida. Vamos juntos? Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê. Será que a fome vem sempre do corpo? Ou muitas vezes ela pode vir da mente? Ansiedade, estresse, depressão podem transformar completamente a nossa relação com a comida, com o peso e com o espelho. No programa de hoje, vamos entender essa conexão entre saúde mental e saúde metabólica, além dos sinais que muitas pessoas ignoram, até que o problema se torne maior. Para essa conversa tão importante, recebo a psiquiatra e minha grande amiga, doutora Amanda Clemente. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com você nesse programa, amiga, e fazer parte da sua história, né? E poder ajudar muitas pessoas através desse quadro. Amandinha, existe relação entre ansiedade e compulsão alimentar? Com certeza existe, amiga, porque muitas pessoas ansiosas, elas acabam encontrando um conforto na comida, onde gera compulsão alimentar, né? É uma forma de ter conforto. Então eu vou comer para saciar a minha tristeza, a minha angústia. E é muito importante que o paciente, então, ele consiga se reconhecer, entender o que ele está sentindo, porque senão vira uma bola de neve, certo? Vira uma bola de neve, sim, porque eu como porque eu estou feliz, eu como porque eu estou triste, eu como porque eu estou com medo, eu como porque eu estou frustrado. É uma forma de compensação, né, do paciente. Amanda, por que algumas pessoas perdem o apetite quando elas estão ou muito tristes ou muito felizes, e as outras pessoas comem sem conseguir parar? Então, amiga, o que eu sempre falo para o paciente, né? Isso depende do nível de estresse de cada paciente, né? Por isso que a gente tem que olhar o indivíduo, cada um de uma forma. Por isso que vale muito a avaliação médica nesse caso, porque tem paciente que está muito estressado, come. Tem uns que param de comer. Isso é individual, né? Perfeito. Como identificar quando a alimentação virou uma forma de regular emoções? O que é o normal e o que se torna patológico? Se torna patológico quando você começa a comer em excesso. Você perde o controle. Você não tem mais autocontrole do que você está comendo. Entendeu? Então aí já tem que ligar uma luzinha ali. O radar já tem que ficar meio esperto. Tá, quando o paciente também passa por um estresse muito grande, o aumento de cortisol também acaba modulando um pouco mais esse apetite? Acaba modulando com certeza um pouco mais esse apetite. E aí algumas pessoas partem mais o quê? Pro doce, pra gordura, né? Entendi. Nunca é pra comida mais saudável, Não, né? Não. Amanda, o que realmente caracteriza uma compulsão alimentar? O que sinais que o paciente dá? O que o paciente diz pra gente em consultório que a gente pode caracterizar aquilo como compulsão? Uma compulsão alimentar, gente, a pessoa ela come em excesso, sem ter o autocontrole, mas ela apresenta uma culpa depois que ela come. Entendeu? Sempre gera uma culpa. Então eu como em excesso em intervalos pequenos de tempo. Então aquela pessoa que está sempre mastigando, mas num volume maior. Entendi. Eu tenho uma paciente que ela me contou uma história uma vez e aquilo mexeu muito comigo. O doce que ela mais gostava era brigadeiro. Ela ia em festa de criança, ela tem 2 filhos, ela ia em festa de criança e ela não comia brigadeiro, ela se privava. Ela chegava em casa e comia de 10 a 12 ovos cozidos. O que é mais saudável, gente? Comer 2 brigadeiros numa festa de aniversário ou chegar em casa e comer 10, 12 ovos cozidos? Comer os 2 brigadeiros, né? Com certeza. Com certeza. Que falta, né, nessa pessoa. Exatamente. Então, às vezes a pessoa pensa, não, eu só vou focar em alimentos mais saudáveis e aí extrapola em quantidade. Aquilo não dá uma saciedade emocional para ela, vira uma bola de neve e piora tudo mais. Piora tudo. Comer muito em uma festa é considerado compulsão? Não, nesse caso nós não consideramos compulsão, né? Porque você está no momento ali de diversão, é pontual, né? A compulsão é todo dia em todas as alimentações, durante o dia todo, né? Você fazer isso várias vezes. E quando é hora de procurar ajuda? Então, isso daí é um gatilho. Nós temos que perceber, até às vezes, se a gente tiver algum amigo ou um familiar, né, amiga, tá sempre atento.
quando a pessoa começa já naquela busca excessiva pelo corpo, né? Igual a gente vê em rede social. Eu tenho que ser magra, eu tenho que estar trincada. Ou a pessoa começa a engordar muito, ou perder um peso muito rápido e começa a ter esses gatilhos, entendeu? Sim. A gente está falando dessa questão de fome real e fome emocional também, né? E existe uma grande diferença entre as duas coisas. Eu sempre falo para os meus pacientes. Se pergunte naquele momento se você comeria um prato de arroz, feijão e carne. Sim, porque às vezes a fome não é física, né? Exatamente. Muitas vezes a fome é emocional. Então, a fome emocional é aquela fome que vem com algumas vontades específicas, principalmente de doce, de gordura, de carboidrato e não de comida de verdade. É verdade. Uhum. Exato. Isso é muito importante para os pacientes começarem a pensar, as pessoas de casa começarem a pensar. E vai até mostrar se deve ou não procurar ajuda. Se essa fome estiver muito relacionada à fome emocional e não à fome física, precisa sim de uma avaliação. Cada transformação carrega uma história que vai muito além daquilo que enxergamos. Existem desafios, escolhas, aprendizados e muita determinação por trás de cada mudança. Agora vamos conhecer alguém que decidiu cuidar de si e descobriu uma nova maneira de viver. Está começando o quadro Eu como Reflexo. Meu nome é Mariana, eu sou médica. Há 8 meses eu pesava 40 quilos a mais. Desde os meus 10 aninhos de idade, eu luto contra a obesidade. Já sofri muito com o efeito sanfona, já tinha tentado todos os tipos de dieta imagináveis. E no começo, principalmente as dietas mais restritivas, eu tinha um resultado legal de perder peso, mas recuperava tudo depois. E há 8 meses eu decidi começar uma jornada comigo mesma de que não era mais aquilo que eu queria para minha vida. E eu queria mudar realmente de vida. Claro que no meu caso, a parte estética também foi importante, mas eu não imaginava o que esses 40 quilos a menos poderiam trazer de benefícios para a minha saúde, para a minha vida. E eu acho que eu não tinha muito essa noção, mesmo sendo médica, porque eu sempre pratiquei muita atividade física, os meus exames eram normais. E hoje, com 40 quilos a menos, eu vejo o quanto isso me beneficiou, em todos os sentidos. Hoje eu sou uma mulher mais calma, mais tranquila. Hoje eu consigo dominar melhor os meus pensamentos, até os meus pensamentos de compulsão alimentar. A minha corrida, que eu sempre gostei de correr antes, era um sacrifício correr 5 quilômetros. Hoje eu corro muito mais leve. Hoje eu tenho muito mais disposição. Aquela fadiga que às vezes a gente sente no final do dia ou até no começo do dia, da gente acordar cansada, isso mudou muito depois do meu emagrecimento. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que o processo do emagrecimento, ele é um processo trabalhoso, mas é possível. Cada quilo de gordura precisa ser comemorado. E quando a gente tem acompanhamento correto, uma estratégia individualizada, vale a pena. A gente tem que recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. Por você. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê. Estamos de volta ao O que o espelho não vê. Hoje com a doutora Amanda Clemente, psiquiatra. Amanda,
Depressão. Existe uma regra onde depressão sempre está relacionada à perda de peso ou a ganho de peso? Nem sempre nós temos isso, né? Porque é o que eu falo, cada indivíduo é único. Então tem pessoas às vezes que descontam na comida quando está deprimido e acabam engordando um pouco mais. E tem pessoas que param de comer. É aí que nós temos que ficar atento, né? Porque aí, Mari, onde eu te falo que entra fica um pouco mais complexo, né? Porque daí já entra a compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia, né? Então, nem sempre a pessoa emagrece. E aí a abordagem desses pacientes é de maneira diferente daqueles pacientes que deprimem e engordam e daqueles pacientes que deprimem e emagrecem? Totalmente diferente, amiga, porque entra o tipo de medicação, né, que a gente vai escolher também. Porque, por exemplo, paciente que chega para mim no consultório, que está deprimido, está perdendo peso, não é qualquer medicação que eu posso indicar, qualquer psicotrópico. Paciente que está com ganho de peso, eu sempre associo, eu encaminho para você que é nutrólogo, a gente encaminha para uma nutricionista, né, e tem que tomar cuidado tateando essa medicação, porque senão eu pioro mais o quadro emocional desse paciente e ele nem retorna ao tratamento. Exatamente. Você tocou num ponto super importante. Atendi uma paciente outro dia no consultório que, assim, tinha uma alimentação relativamente regrada, fazia atividade física, mas ela usava paroxetina. Vai ter ganho de peso. Vai ter ganho de peso, né? Isso pode atrapalhar. Então, é muito importante que o seu médico, se você está tentando também um processo de emagrecimento, que o seu médico, ele te oriente quanto a essas medicações. Óbvio que saúde mental é extremamente importante. A gente não vai chegar e tirar a medicação do paciente. Não, jamais. Mas a gente vai conciliar com a psiquiatra essa questão. E aí pode ter total diferença na resposta ao tratamento. Com certeza, porque é um conjunto, né? Não adianta, né? Às vezes você passa uma dieta, faz isso, mas o paciente está usando uma medicação que vai favorecer esse ganho de peso. Então nós temos que trabalhar sempre em conjunto, né? Exatamente. Exatamente. Assim como para alguns pacientes que têm compulsão, existem antidepressivos específicos que vão ajudar, inclusive, esse paciente a perder peso. Com certeza. Amanda, o quanto a terapia pode ajudar nessa questão de compulsão e emagrecimento? A terapia, eu falo que ela é fundamental, gente. Porque assim, a gente trabalha muito, né, a terapia cognitivo-comportamental, assim como outras terapias, né? Cada um na sua área, cada um gosta de um tipo de terapia. Mas o que acontece? A gente trabalha o cérebro, né? Porque quando a pessoa tem compulsão alimentar, ela fica com aquelas caixinhas do nada, né, Mari? Quais são as principais doenças mentais relacionadas à alimentação? As principais, né, são a compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia. Qual que é a diferença aí, né? A compulsão alimentar, você tem um excesso, você come em excesso. E você tem a culpa, mas você não tem mecanismo compensatório. Já na bulimia, você come em excesso, você tem uma compulsão, só que você tem um mecanismo compensatório. O que seria isso, esse mecanismo compensatório? O vômito, ou tomar laxante, a diarreia, porque eu comi, eu tenho que emagrecer? Né? E na anorexia, o paciente deixa de comer por medo de ficar gordo, de ganhar peso. Perfeito. E existe hoje, né, que eu acho que é super interessante a gente falar, uma doença mental relacionada àquela vontade absurda de só comer alimentos saudáveis também. Que também não é legal, né? Não é legal. Então tem paciente que não aceita comer nada, tem pessoas que não aceitam comer absolutamente nada, a não ser comida limpa, que é considerada comida limpa, e comida saudável. Isso também é uma doença. Os extremos, eles reportam doenças mentais, né? Os extremos nunca são saudáveis. Nunca são saudáveis. A gente tem que estar sempre em equilíbrio, né? Sempre trabalhar isso em terapia, com profissionais especializados, ver o que funciona para você, a dieta que funciona para você, a saída da dieta semanal também é importante. Uma paciente me falou uma coisa super interessante uma vez sobre isso. Ela falou, eu saindo uma vez na semana da dieta, a minha cabeça respira. E é verdade, com certeza, né? Com certeza, porque senão o paciente ele começa a pensar assim, nossa, eu só vou poder comer o meu chocolate, ou a pizza, ou a minha massa, quando eu eliminar os 20 quilos que eu preciso. E não é assim que funciona, porque você não mantém, né, Mari? Não a gente tem acompanhado esse consultório, o paciente não consegue manter. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, qual a dieta certa para você? Né? É a dieta que você consegue sustentar, é o que você consegue manter. É a constância, né? Por isso que eu falo, não adianta, às vezes o paciente chega, porque o médico tal, porque minha vizinha toma isso, minha vizinha faz essa dieta. Gente, cada ser é único, é individual, por isso que precisa de avaliação. Não adianta você pegar a dieta da sua amiga para fazer.
Exatamente. Né? Cada um consegue seguir uma linha e ter uma constância. Exato, assim também como não adianta nada e não funciona você pegar o antidepressivo da vizinha. Não funciona. Não funciona, porque daí nós vamos entrar em outro aspecto, né? Aí, às vezes, você vai aumentar o apetite ou você vai perder o apetite. Então, assim, cada um é único. A avaliação deve ser individual. Exato, tratamento individualizado sempre. Transformações duradouras são construídas nas pequenas decisões de cada dia, na maneira como pensamos, organizamos nossa rotina e escolhemos cuidar de nós mesmos. Agora você vai conhecer uma atitude simples e prática que pode fazer a diferença na sua vida. Está começando o quadro Leve para a Vida. Você já reparou que a compulsão alimentar nem sempre aparece quando a gente está com fome? Muitas vezes ela aparece em dias em que o trabalho foi difícil, em momentos de muita ansiedade ou mesmo quando a gente tenta demais controlar a alimentação, restringindo determinados grupos alimentares, como por exemplo, açúcar. Tem que a compulsão aparecer é fazer uma pausa e se perguntar o que você está sentindo naquele momento. Tédio, ansiedade ou fome mesmo. Às vezes, você pode também não estar sentindo nada. Porém, uma pausa antes de iniciar a sua alimentação pode fazer você se conhecer melhor e entender os sentimentos que vêm por trás da compulsão. Outra dica importante para evitar os episódios de compulsão alimentar é evitar ficar longos períodos sem comer e sem beber água também. O corpo entende a fome e a sede como ameaças. Por isso, a chance de ter um episódio de exagero e em seguida um episódio de compulsão alimentar é muito maior quando a gente passa longos períodos sem se alimentar. Com a sede acontece a mesma coisa. Pode parecer besteira, mas consumir mais de 2 litros de água por dia mantém seu cérebro muito mais ativo, evitando episódios de compulsão alimentar. E muito importante, a compulsão alimentar não é falta de força de vontade. Ela é um transtorno que muitas vezes precisa de acompanhamento multidisciplinar e de perto. Por isso, a nutrição comportamental pode sim te ajudar nos seus episódios e no seu transtorno de compulsão alimentar. A nossa alimentação influencia muito mais do que o nosso corpo. Ela interfere na disposição, no bem-estar, na saúde, na mente e na forma como envelhecemos. Agora vamos conversar sobre escolhas alimentares de um jeito simples, consciente e possível para o dia a dia. Está começando o quadro De Fora para Dentro. Comer ou não comer de 3 em 3 horas? Eis a questão. Durante muitos anos a gente ouviu que esse era o segredo para emagrecer e até para acelerar o metabolismo. Mas será que isso é verdade? Depende. Não existe nenhuma regra que diga que todo mundo deve comer de 3 em 3 horas. O seu metabolismo não fica lento porque você passou 4 ou 5 horas sem comer. Ele continua funcionando para manter você vivo até o horário da sua próxima refeição. Então, por que se falou tanto sobre comer de 3 em 3 horas? Porque essa estratégia ajuda a controlar a fome, evita exageros nas próximas refeições e ajuda até na organização da alimentação. Mas, para algumas pessoas, fazer 3 ou 4 refeições no dia é totalmente tranquilo. O plano alimentar tem que estar ajustado para o que você consegue reproduzir na sua rotina e no seu dia a dia. O que importa mesmo é a qualidade da sua alimentação, a quantidade de acordo com o seu objetivo e a constância desses hábitos. Então, comer de 3 em 3 horas não vai acelerar o seu metabolismo ou fazer você emagrecer mais rápido. É apenas uma estratégia que pode funcionar para algumas pessoas e para outras não. Estamos de volta ao O que o Espelho Não Vê. Essa semana teve uma super polêmica da Georgina, aquela mulher maravilhosa, esposa do jogador de futebol do Cristiano Ronaldo, do ídolo de Portugal, onde eles estão num barco, ela tá de biquíni, você viu isso? Eu vi. Eu até postei. E aí todo mundo falando que ela tá acima do peso,
que ela tem celulite. Que ela tem celulite. Pelo amor de Deus, gente, uma mulher com mais de 30 anos, com 3 gestações, 3 filhos, enfim. As redes sociais pioraram a relação das pessoas com o próprio corpo? Com certeza, Mari, porque as pessoas buscam aquele corpo como a sociedade impõe aquilo, né? Então tem que ser a mulher slim, magra, sem celulite, trincada. Com certeza, por isso é muito importante a terapia e o diálogo sempre, né? Com o paciente, né? Com as pessoas, pra gente explicar isso. E não existe corpo perfeito. Não. Você tem que ter um corpo saudável. Exatamente. Não um corpo perfeito. Nem sempre esse corpo perfeito está saudável, né? Nem pro excesso, né? Nem quando, tô gordinha, mas tô saudável, nem tô muito magra e tô saudável também. Precisa ter esse balanço e esse acompanhamento que os exames, a maneira como você vive, a sua rotina, seu exame de composição corporal, isso vai dizer se você tá saudável ou não. As reposições adequadas. Exatamente. Exatamente. Então não é só o espelho que vai dizer se você está ou não saudável. Amiga, como proteger os nossos adolescentes desse excesso de comparação? Eu falo muito isso, né? Eu tô com bastante paciente adolescente, eu tô até com uma paciente, Mari, que eu ia até discutir depois com você, né, sobre isso, mas assim, é uma paciente jovem, de 18 anos, e ela deve estar pesando, uns 47 quilos com 1,65 m, né? Então assim, mas por quê? É muito excesso de informação, então ela acha que ela está gorda. Ela desenvolveu anorexia, entendeu? Então assim, é difícil hoje você conseguir isso, porque às vezes dentro de casa, né, os pais não conversam tanto com esses adolescentes. Sim. Isso falta um pouco, então precisa ter mais diálogo, mais acolhimento, menos julgamento. Exatamente. Né? E menos comparação. E menos comparação. A comparação, eu acho que ela destrói a cabeça de qualquer pessoa. Porque na rede social tudo é lindo. Tudo é lindo. E nós temos imagens também ali que não são reais. Hoje você faz um Photoshop, você faz um GPT, a pessoa fica com aquele corpo perfeito, mas isso não existe na vida real. Exatamente. Então essa questão da comparação, essa questão de buscar essa magreza excessiva, é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. É uma busca incessante do perfeito, né? E a gente não precisa estar. Ninguém é perfeito o tempo todo. Perfeito não existe. Não existe. Exatamente. Né? O que a gente estudou, o que a gente crê, o que a gente acredita. E daí? E depois a consequência. Não adianta cuidar apenas do corpo e ignorar aquilo que acontece na mente. Muitas vezes, a mudança que buscamos no espelho começa em questões que ninguém consegue enxergar. Quando saúde mental e saúde metabólica são tratadas juntas, o objetivo deixa de ser apenas perder peso e passa a ser recuperar equilíbrio, autonomia e qualidade de vida. Cuide do que aparece, mas não se esqueça de cuidar daquilo que ninguém vê. Obrigada pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê.